Galera do 8º ano, falem um oi para vocês mesmos aí. Oi. Fechou. Galera, então conforme combinado, eu vou explicar aqui para vocês onde a gente usa o past participle, o apelidado de pipi, não é? Porque a gente já viu que ele existe. E o que é ele? Ele é aquela terceira coluna do verbo quando o verbo for irregular. Então eu vou pegar aqui, por exemplo, olha lá. Vou pegar o verbo to be, só para a gente ter uma ideia. O verbo to be a gente já sabe que está aqui, quer dizer ser ou estar, não é? No passado a gente diz was ou were. Essa é a conjugação dele no passado. Mas o que a gente está vendo agora não é a segunda coluna, não é o passado. É a terceira, o past participle. Aí ele assume essa forma aqui, been. Vou pegar mais um verbo. Eu vou pegar o verbo, por exemplo, go, que aqui está, a gente já sabe que é ir. No passado, ele transforma-se em went. E o particípio passado é gone. Não tem explicação lógica do porquê que ele é gone. Ele simplesmente é gone. Vamos pegar mais um verbo aqui. Eu vou pegar agora um verbo regular. Um verbo regular. O verbo regular a gente sabe que termina em ed, portanto, o past participle, o PP, também é ed. Então, vou pegar o verbo, por exemplo, visit. A gente já sabe, então, que no passado ele é visited. E no particípio passado, que é o past participle, também é visited. Tudo bem. A gente já sabe de tudo isso. A gente já sabe que isso aqui existe. Agora, onde nós vamos utilizar isso? Onde eu vou mostrar aqui agora. Agora sim a gente vai ver aquilo que a gente chama de tempo verbal. Porque até agora a gente só viu a forma do verbo. A gente sabe que existe a forma infinitiva, a forma base, o passado e o past participle. E agora a gente vai ver o tempo verbal. Esse tempo verbal é chamado de present perfect. Então, primeira coisa, não vamos confundir o PP, que é o past participle, com o present perfect. O present perfect é o tempo verbal, como é passado, futuro e assim por diante. O nome é present. Será que ele vai falar de presente? O que vocês acham? Sim ou não? Sim. Sim? Vamos ver. Primeiro, qual é a estrutura do present perfect? A estrutura será aqui, ó. A gente vai usar, é claro, o sujeito, né? Mas eu vou até pular o sujeito, vou direto na estrutura só do present perfect. A gente vai usar have ou has e depois a gente vai usar o past participle, o PP. É essa estrutura aqui que a gente chama de present perfect. Por que é present? Porque se a gente olhar para o verbo have, ele está conjugado no presente, não é? Então, ó, presente perfeito, perfeito porque se usa o past participle e presente porque o verbo have está aqui. Tá, mas a gente não sabe ainda o que ele quer dizer, eu não falei isso para vocês, né? Então vamos lá. Digamos que eu diga aqui, ó, com I eu uso have ou has? Have. Com I eu uso have. Have. Eu vou escolher o verbo to be. Eu tenho que usar o particípio passado, não é o PP? Olha aqui, ó. I have been. E vou colocar assim, ó. I have been to California. Gente, vocês sabem como é que isso aqui vai ser traduzido? Simplesmente assim, ó. Tem a ver com isso. Mas eu não vou traduzir exatamente dessa forma. Como é o verbo ser ou estar, eu vou traduzir assim, ó. Eu estive na Califórnia. Então agora deixa eu falar uma coisa para vocês. O nome é present perfect. A gente deduziu que ele se refere ao presente. Mas se refere ao presente? Não. Depois a gente vai ver um outro uso do present perfect que está mais relacionado com o presente. Mas por enquanto, a tradução dele é só de passado. É como se fosse passado, só isso. Então, I have been to California, quer dizer, eu estive na Califórnia. Vamos pegar mais uma aqui, ó. Não vou usar I, eu vou usar, deixa eu ver aqui, rico. Pronto, o rico. Com rico, o nosso Pedro Henrique, a gente vai dizer have ou has? Has. Então, é has porque é a terceira pessoa do singular. Sempre que for ele ou ela, a gente vai usar has. Muito bem. Vou escolher o verbo to go, que está aqui. Não posso usar a segunda coluna, vou usar a terceira. Gone. Rico has gone to a basketball game. Gente, com aquilo que eu expliquei anteriormente, como é que eu poderia traduzir isso aqui?
Perfeito, olha aqui, ó. O rico foi a um jogo de basquetebol. Simplesmente assim. Perceberam, gente, que na verdade ninguém traduziu have, ninguém falou eu tenho ou o rico tem ido. Não, simplesmente o rico foi a um jogo de futebol. Perfeito? Agora, o último exemplo, a gente vai trabalhar com visit. Vou usar o pronome we, nós. Com we eu uso have ou has? Vou usar have. We have. Vou usar o verbo visit. Aqui ele tem a mesma forma de passado, já falei, vou repetir, porque ele é regular. We have visited the zoo. Como é que eu posso traduzir isso? Perfeito. Viram? Embora o nome seja present perfect, a gente não vai traduzir como presente, por enquanto. A gente vai traduzir como passado. Mas deixa eu só fazer uma mágica aqui. Viram que agora a gente já tem destaque aqui, não é? O que a gente pode fazer quando nós estamos usando o present perfect? Usar as contrações que a gente tanto tem em inglês. A gente não diz I am, I'm. A gente não diz, por exemplo, you, will, you. Olha só o que a gente vai fazer. Ao invés de dizer I have, a gente pode juntar o I com have e dizer I've. Com Rico, que é um nome, não dá para a gente fazer isso. Mas se eu, no lugar do nome, tivesse o pronome he, aí eu poderia juntar o he com has e diria his. Ah, Teacher Dilson, ficou igual a he is. Verdade, ficou igual. Mas o contexto vai dizer pra gente que não é he is gone, e sim he has gone. E aqui a gente vai mudar o rico também para dizer ele. E aqui, o que a gente vai fazer? A gente também vai juntar e vai dizer we visited. É obrigação juntar? Não é, mas normalmente a gente junta. Vou mostrar para vocês a forma negativa agora. Pronto, então aqui agora nós temos a forma negativa. Percebam que o que eu fiz? Eu peguei o have e juntei com o not. E aí isso transformou-se em haven't. Como vocês vão ver na segunda opção também, que eu também peguei o has, juntei com not, e isso virou hasn't. Haven't, hasn't. I haven't been to New York. Eu não estive em Nova York. Aqui em cima eu disse que eu estive na Califórnia. Na verdade, eu não estive lá, né? Só um exemplo. He hasn't gone to a soccer game. Aqui eu disse que ele foi a um jogo de basquete, não de futebol. E aqui, we haven't visited the museum. Nós não visitamos o museu, porque aqui em cima eu disse que nós visitamos, na verdade, o zoológico. Falamos sobre a afirmativa, falamos sobre a negativa. Está faltando a interrogativa, que eu vou mostrar justamente agora. Olha aqui, galera, a forma interrogativa. Como em todas as questões, segundo a gramática em inglês, a gente sempre faz a inversão do verbo auxiliar com o sujeito. Olha aqui, ó. Aqui a gente também vai começar com have ou has. Às vezes aparece a palavra what, aparece a palavra where antes. Mas antes do sujeito vai haver have ou has, aquela inversão. Depois o PP, que é o past participle, participe passado, depois o complemento. Olha como a gente consegue ver isso aqui, ó. You era sujeito, he e we. A gente simplesmente faz a inversão. Have you been to New York? Por que eu não deixei I como aqui em cima? Porque fica esquisito eu perguntar se eu mesmo estive lá. Então eu troquei para você. Have you been to New York? Ou seja, você esteve em Nova York? Has he gone to a soccer game? Ele foi a um jogo de futebol? E have we visited the museum? Nós visitamos o museu? Não estou lembrado. Perceberam? Então, meus queridos, por enquanto, o present perfect não se refere diretamente ao presente, mas sim ao passado. É a mesma tradução de passado. Bons estudos!